mais do que guardar objetos, livros, vídeos, fotos, o Arquivo Público de Brasília, do Distrito Federal, faz isso, guarda um pouquinho da memória do brasiliense, do brasileiro, até porque é a capital de um país continental. A gente está no Espaço Cultural Panorama, na exposição Brasília 61, em comemoração aos 61 anos de Brasília, já que a capital federal completou 61 anos em 2021, ao lado do Adalberto Sigliano, ele que é superintendente do Arquivo Público de Brasília. Muito obrigado pela sua participação. E depois da sua fala, que resume muito bem a função do Arquivo Público, eu queria que você contasse pra gente quais materiais quem vai até o local consegue encontrar. De mais nada, muito obrigado. É um prazer para nós estarmos aqui, prestigiar essa exposição e ter contribuído com alguns materiais que estão aqui à disposição da população e que contam um pouquinho da história dessa cidade maravilhosa e que me encanta a cada dia. Para mim, dizem que quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha, e é assim que eu me sinto. Eu me tornei um apaixonado pela história de Brasília e eu quero convidar a todos que estão vendo essa entrevista a conhecer conosco um pouco mais da história de Brasília através do Arquivo Público. O Arquivo Público, ele não é apenas um depósito. Na verdade, a nossa função é de resgatar, de preservar a memória de um povo, de uma nação. E isso é muito importante, porque essa é a forma que a gente tem de garantir que os grandes feitos, as grandes pessoas sejam perpetuados. E a gente gosta muito disso. No arquivo, Larissa, você vai poder ter acesso a 8 milhões de itens. Sejam eles cartográficos, por exemplo, nós temos hoje lá 48 mil mapas. E é o Arquivo Público, por exemplo, que hoje contribui para a revitalização de uma série de edificações históricas da cidade de Brasília, porque todas as plantas estão lá. Então, vocês podem ver plantas assinadas por Oscar Niemeyer, você tem documentos assinados por grandes figuras públicas e está à disposição da população gratuitamente. Brasília está fazendo 61 anos, então imagino eu que tenha muita coisa bacana, muita coisa legal que vocês conseguiram coletar durante esse período. E o que é disponibilizado para a população? O que a população pode encontrar no Arquivo Público? Olha, a população vai encontrar documentos que são muito mais antigos do que a construção de Brasília, né? Muitos pensam em Brasília nesse período de 56 e 60, mas na verdade a cidade começou a ser pensada, o deslocamento da capital começou a ser pensado em 1891, data da promulgação da primeira Constituição da República. Então, já nessa época, o imperador incumbiu uma comissão de exploradores a vir ao Planalto Central por conta das questões sanitárias do Rio de Janeiro e das iminentes invasões que poderiam sofrer. Então, Brasília começa a ser pensada há 130 anos atrás. Por isso, o nome da nossa exposição é Uma Epopeia de 130 anos. Agora, como é que os itens Esse é o vão meu preferido. parar? É o seu preferido. Esse é meu preferido. E como é que os itens vão parar no Arquivo Público? Existem algumas formas. Doação da população, a população pode doar ou não? A população pode doar. Nós temos hoje dentro do Arquivo Público cerca de 44 fundos, alguns públicos e alguns privados. Os públicos são originários de órgãos do próprio GDF, não é? Que tem valor histórico e que foram então recolhidos e foram preservados e estão lá conosco. Existem os fundos privados que são de pessoas, de celebridades ou pessoas que contribuíram para a história de Brasília e que, após passarem pelo exame de uma comissão técnica, foram avaliados como de interesse histórico e aí viraram acervo, se criou um fundo e viraram acervo do Arquivo Público. Então, sim, se há uma coleção, se há um conjunto de documentos, fotos, vídeos ou material relevante para a história, a população pode trazer para o arquivo, ele vai ser avaliado e aí ele pode integralizar o nosso acervo. Em época de pandemia, a gente sabe que muitos locais estão com medidas de restrição, a gente tem o isolamento social. E como é que está a visitação? A população está conseguindo ir? Sim, está conseguindo, o Arquivo Público não parou. É claro que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, então para preservar a população e, claro, os próprios servidores, nós estamos trabalhando com regime de agendamento.
Então, quem quiser ir ao arquivo público, eu peço que entre no nosso site, vocês podem fazer esse agendamento ou por telefone ou por e-mail, e nós vamos atendê-los das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com o maior prazer do mundo, porque não tem maior prazer para nós do arquivo do que recepcionar alguém que também é apaixonado por história. E hoje eu vindo para cá, pouco antes de vir para cá, eu estava ajudando uma historiadora, uma pesquisadora que está fazendo um trabalho belíssimo sobre a Vila Planalto. Ela é uma moradora da Vila Planalto e precisava de material da Vila Planalto, e nós descobrimos com ela mais de 150 documentos e fotos que vão ajudá-la nesse trabalho. Então é muito gratificante. Então a população pode sim visitar o arquivo através de um agendamento prévio. Hoje o material do arquivo público é digitalizado, como é que a população pode ter acesso? A gente tem também um orçamento que é compatível com o que vocês precisam? Eu acho que é bastante compreensível que no momento como esse existam outras prioridades quando a gente fala de orçamento. Então não, o arquivo não está totalmente digitalizado, mas isso é uma história muito interessante, e eu acho que a história de Brasília é um tema apartidário e apolítico, e eu repito muito isso, e eu estou muito feliz em ver que o Poder Executivo e o Poder Legislativo se uniram para ajudar o arquivo público. Então, eu fico muito feliz em dizer que um parlamentar em especial acreditou no nosso projeto, o deputado Robério Negreiros, e está nos ajudando com recursos, com emendas parlamentares para a preservação do nosso acervo, para a recuperação do nosso acervo, e isso em conjunto com o Poder Executivo, através da Secretaria de Economia, que também está nos ajudando na digitalização. Então, apesar de entender que é um momento difícil, que existem outras prioridades, a união dos dois poderes foi muito importante para a gente também preservar a memória, porque é uma parte boa da nossa história e a gente precisa fazer isso mais. Então eu queria agradecer muito aqui ao deputado Robério Negreiros por ter acreditado muito no projeto do Arquivo Público. Tem sido muito importante as emendas parlamentares dele. E vocês ajudam estudantes, pesquisadores, historiadores, cientistas, jornalistas, pessoas do Brasil e de fora do Brasil, sim, a conhecerem um pouquinho de Brasília? Sim, eu falava há pouco, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com uma televisão alemã, que está fazendo uma série de documentários sobre cidades do futuro. E, por nosso orgulho, Brasília foi eleita pelos alemães como a primeira cidade do futuro, e eles estão fazendo uma cobertura. E nós estamos trocando e enviando materiais para eles para falar sobre Brasília. E é incrível como isso nos enche de orgulho, é incrível ver como o mundo vê Brasília. E eu queria que os brasileiros se orgulhassem muito, porque a história é bonita demais. Aqui no Espaço Cultural Panorama a gente tem também um pouquinho do que o Arquivo Público de Brasília tem do Distrito Federal, né? Um pouquinho da história. Bem pouquinho. O que vocês trouxeram para cá que é bem interessante? Para cá nós trouxemos um pouco uma exposição que foi feita falando um pouco sobre a vida de Juscelino Kubitschek, da história dele. Tem algumas... eu acho muito importante a gente trazer esse lado humano, né, para a história. Então, vocês vão encontrar aqui um pouco do Juscelino com a esposa, com a mãe dele, a religiosidade dele, a emoção do Juscelino ao construir a cidade. E, enfim, além disso, nós trouxemos também, estão passando aqui nos painéis de LED, 2 exposições digitais, que, aliás, essa é uma grande novidade que a pandemia nos trouxe, e é um convite que eu também faço à população. Como no ano passado nós não pudemos comemorar, né, os 60 anos da nossa capital, esse ano... A terceira idade da capital federal? A melhor idade da capital é uma jovem senhora. Brasília está muito enxuta e nós criamos 5 exposições virtuais belíssimas, ficaram encantadoras. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar os nossos servidores pelo trabalho, pela paixão que eles fizeram essas exposições. E lá vocês vão conhecer um pouquinho da história de Brasília desde 1871, da onde efetivamente começou Brasília. Depois vocês vão fazer um passeio pela Praça do Cruzeiro. A Praça do Cruzeiro, poucos brasileiros sabem, mas foi um dos lugares que mais recepcionou eventos importantes na história de Brasília.
A primeira transmissão radiofônica foi feita em Brasília, foi feita na Praça do Cruzeiro. A primeira missa, o primeiro batismo. E é legal que a pessoa pode fazer isso no conforto do lar, no ar-condicionado, vendo os detalhes que às vezes, se fosse até o local, não conseguia visualizar. Não, é verdade. E temos também uma novidade. São exposições totalmente inclusivas, elas têm suporte. Tem a transcrição auditiva e a gente também tem uma ferramenta de Libras para todo mundo ter acesso a essa história. Então a gente teve essa preocupação de disponibilizar também com esses suportes. E os novos projetos, como é que vocês estão vendo isso? O ano de 2021 vai seguir como? A gente continua, em primeiro lugar, com as exposições virtuais, porque a gente, na verdade, entende que até esse momento passar é assim que a gente deve seguir, a gente não deve parar o nosso trabalho, a gente quer continuar compartilhando um pouquinho da história e do nosso amor pela capital através das exposições virtuais, mas nós vamos concluir também agora a reforma da sede e aí nós vamos transformar o arquivo, nós vamos digitalizar totalmente o arquivo. Graças a uma parceria que nós estamos fazendo com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. No Poder Executivo, tenho que agradecer aqui a figura do governador Ibanez Rocha, do secretário André Clemente, da Secretaria de Economia. Eles vão possibilitar a digitalização de todo o acervo que ainda não estava digitalizado. Nós temos lá, Larissa, cerca de 600 filmes que nós não sabemos qual é a temática, mas não conhecemos o conteúdo. Então nós estamos ansiosíssimos e a gente acredita que até o final do ano, a gente com a reforma, e se Deus quiser, claro, todo esse momento ruim da pandemia vai passar, na reforma a gente vai ter lá uma sala de exposições, uma sala de projeções e nós vamos começar a mostrar para a população esses 600 filmes que estão lá armazenados e que vão ser digitalizados. Então, é um trabalho também de investigação, né? Porque vocês vão atrás do material. Sim. Fazem também como um perito, né? Analisam, verificam. Sim. E aí disponibilizam para a população. Sim. Agora, já que a gente está nessa temática de comemoração ao aniversário de Brasília, 61 anos da capital federal, você não é brasiliense, está na capital federal há alguns anos e eu queria que você falasse um pouquinho como um paulista se sente aqui na capital federal, já está abraçado? Eu estou mais do que abraçado e eu tive a felicidade de ocupar uma posição que me aproximou muito da história de Brasília, dos brasilienses, e isso acabou me deixando apaixonado. Algumas frases que eu via, e é verdade, que se fala que o mar de Brasília é o céu, e é verdade, eu sou apaixonado, a gente fica ali pertinho da Praça do Cruzeiro, então algumas vezes saindo, indo para casa, ver o pôr do sol ali na Praça do Cruzeiro, para mim é impressionante. Eu sinto orgulho, parece... eu estava falando esses dias com uma pessoa de fora do Brasil, que disse que a primeira vez que esteve em Brasília, ela falou que parecia que estava em outro planeta, pelo planejamento da cidade, pelas avenidas, pelos prédios, pelas construções. Então, assim, é impossível não se apaixonar por Brasília. Ela é uma cidade diferente, ela respira ares diferentes, ela tem uma vibe diferente. Se apaixonou de cara ou demorou um pouquinho para se apaixonar? Eu diria que foi o namoro começou bem, mas depois se transformou numa grande paixão, mas não demorou muito não, Eu já morei em 9 estados, eu estava comentando com você um pouquinho antes, mas Brasília agora mora no meu coração, acabou de ir para o topo da lista. Vai ficar? Já vou, claro. Espero que Brasília também queira que eu fique, porque eu quero muito ficar aqui em Brasília. Uhum. É um lugar diferenciado, um lugar, como você falou, de espaços deslumbrantes e de cenários naturais que são maravilhosos, como o pôr do sol, né? Que é uma mistura, assim, principalmente na seca, de cores, um espetáculo da natureza. O outono aqui para mim é belíssimo também. Eu gosto muito das tardes de outono aqui em Brasília. Eu sou apaixonado. Ou então quando os ipês florescem. Então você tem momentos diferentes onde você se apaixona, né? Em momentos, então a paixão continua acesa. Tem um Agora eu lugar vou dizer especial? uma coisa muito interessante aqui.
Eu não gostava de chuva até vir morar em Brasília. Hoje, quando chove, eu fico tão feliz. Também, quando está na seca, a gente fica numa estiagem muito grande, 100 dias, às vezes, sem chover. Pois é, e quando então chove, é comemoração na certa, eu adoro, não tem de verdade. Brasília me fez, até isso Brasília fez comigo, me fez gostar da chuva. Para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria que você convidasse quem está vendo, escutando a gente, a ir ao Arquivo Público do Distrito Federal e conhecer um pouquinho da memória do brasiliense. Eu gostaria, Larissa, se você me permite, inclusive, além de fazer um convite para que vocês nos visitem, nós estamos lá no setor de garagens oficiais, atrás da praça, bem atrás do Palácio Buriti ali. Eu gostaria de convidá-los a participar da história do arquivo. Nós estamos lançando um projeto agora chamado Pioneiros, onde nós estamos convidando a população a compartilhar a sua história de vida. Porque Brasília é uma cidade construída de concreto e suor de muitas pessoas que acreditaram num sonho, que saíram dos seus estados e vieram para Brasília. Se a gente talvez perguntar aqui, cada uma dessas pessoas veio de um estado diferente, né? E esse é o segredo de Brasília. Eu sei, e é uma cidade nova e recente. Então eu quero convidar a população, existe um e-mail que se chama, o endereço de e-mail que chama pioneiros@arpdf.df.gov.br, ou então vocês podem acessar as nossas redes sociais, no Facebook, @arpdf. Contem um pouquinho da sua história, a nossa equipe vai até vocês e a nossa ideia é perpetuar lindas histórias de pessoas desconhecidas, mas que ajudaram a construir essa cidade. Então, mais do que conhecer o arquivo, compartilhem as suas vidas, as suas vitórias conosco e que nós vamos juntos numa coleção ou num acervo, vamos perpetuar e vamos deixar para todo mundo. E o interessante de Brasília é isso também, que tem muita gente que ajudou a construir o Quadradinho, como a capital federal é apelidada, né? E está viva aqui, a gente consegue conversar, a gente pode nas cidades satélites conversar com pessoas de 80 anos que vieram para cá e ajudaram a construir a esplanada e participaram de tudo isso que a gente vê hoje de pertinho. Vocês estão convidados, por favor, mandem as histórias desses bravos guerreiros, dessas bravas guerreiras que ajudaram a construir essa cidade. Uma das exposições fala um pouco do papel da mulher na construção de Brasília, foi feito pela nossa jornalista também e que nos ajudou muito. Imagina você como seria viver em Brasília, onde a população masculina era 2 vezes maior do que a feminina. Então a gente tem imagens ali de mulheres dirigindo caminhão, delas dando aula, delas criando filhos em condições muitas vezes difíceis, debaixo de barraco, de lona. Então assim, por favor, tragam essas histórias pra gente, a gente quer perpetuar. Muito obrigada, viu, Adalberto, Eu que agradeço, pela sua participação. Estou encantado. Foi maravilhoso poder conversar com você e ouvir um pouquinho da história de Brasília que vocês têm, guardadinho ali no Arquivo Público do DF. Estamos esperando por cada um de vocês, de coração aberto, venham conhecer um pouquinho mais de Brasília. O Panorama, experiência além da notícia.